Ok, boa tarde, queridos alunos do Seminário Teológico Batista em São Luís, dos polos da região de Pinheiro, da Baixada Maranhense e também da Raposa, turmas do quarto ano do seminário. Estamos trabalhando a disciplina de Teologia Pastoral, esse é o nosso quarto momento deste dia, compartilhando experiências, trocando ideias sobre o ministério pastoral à luz da Bíblia. Então, nós vamos iniciar este novo momento, este último tempo, com a troca de experiências, com a presença do querido pastor Eliezer Lourenço, um pastor de pastores, já com mais de 35 anos pastoreando ali a mesma igreja, e um ministério abençoado por Deus, e quantos não foram abençoados através da sua vida, inclusive a minha vida e o meu ministério. Estou engateando, completando 14 anos de ministério agora 30 de maio, e como tem sido importante a vida do pastor Eliezer ali na igreja que ele pastoreia, e sobre aqueles que ele investiu durante todos os seus anos de ministério. Então, este é um momento também de bate-papo, tá? Seja bem-vindo, viu, pastor Eliezer? Aqui conosco. O senhor está me ouvindo? Pastor Eliezer, boa tarde. O senhor está me ouvindo? Está conseguindo me ouvir direitinho? Pronto, já estou lhe vendo, só não estou lhe ouvindo. Libere o seu som. Também o som. Agora. Seja bem-vindo. Porque eu estou vivendo 35 anos passados, 40, sei lá. Todo pastor Anderson, um prazer muito grande poder estar com vocês. E também compartilhar, ou se eu puder compartilhar alguma coisa que possa servir para os nossos alunos, que não queria demorar tanto falando isso, mas eu estou entendendo que a minha participação seria trocar algumas experiências na área do exercício do Ministério Pastoral. Vou tentar fazer isso aqui em 5 minutos, mas eu espero compartilhar mais ou menos. Para mim, a grande dificuldade que o pastor sente é um problema de saúde. A saúde é primordial na vida de uma igreja, para que os membros da igreja vejam no pastor. Quando uma igreja tem um pastor doente, a igreja tem pena do pastor. Agora, essa enfermidade, essa doença do pastor, ela atinge as 3 áreas vitais do ministério pastoral: saúde espiritual, saúde emocional e saúde física. Então, ainda tem mais uma saúde que tem sido até esquecida por quase todo mundo. Eu chamo de saúde relacional. Às vezes, nós precisamos desses 4 pilares. Nós não somos do evangelho quadrangular, mas o ministério pastoral está diante de 4 pilares. E o pilar tem uma única coisa: é como Deus é a fonte do saber, como Deus é a fonte do poder, como Deus é a fonte da sabedoria, Deus é a fonte da saúde. Então, Deus quer que sejamos saudáveis para que possamos transmitir uma vida saudável. Queira ou não queira, nós, os pastores, somos vistos como modelo para o rebanho. Então, se um pastor é doente espiritualmente, ele não vai ter uma igreja saudável espiritualmente. Se ele é doente emocionalmente, ele não vai ter
uma igreja emocionalmente saudável? Então, sempre que nós entendamos o seguinte, que a igreja vai se tornar parecida com o pastor. E para qualquer que for o lado. Os problemas que acontecem na caminhada, isso vai acontecer. Independente do pastor ser modelo ou não. Jesus era um modelo. Mas aqui e acolá havia umas querelazinhas no seio do ministério. Agora, quando o pessoal olhava para Jesus, aí viam o exemplo emocional, espiritual, físico, né, e relacional. Ele sabia se relacionar com essas pessoas. Então, são essas 4 parcelas que tem ali. Agora, o pastor tem que entender que ele não pode ensinar o que ele não é. O ministério pastoral é o exercício da transmissão de vida. Eu queria dizer que é o seguinte, não é, ministério pastoral não é a transmissão de uma experiência de pregação de sermões. Também não é. Faz parte da transmissão da vida dele. Porque o sermão tem que estar coerente espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente e relacionalmente com aquilo que ele está pregando. Quando nós pregamos, tem umas pessoas que dizem, mas eu estou pregando a Bíblia. Aí eu pergunto, que Bíblia? Porque a Bíblia do papel, o que está escrito aqui, tem muito valor para quem lê. Mas para quem prega, o valor maior não é o que está escrito na Bíblia. É o que eles conseguem ler na vida do pregador. Quando alguém comparece perante um gabinete pastoral para conversar com um pastor, ele não está muito interessado que o pastor diga para ele o que ele deve fazer. Aliás, eu não digo. Quando alguém me pergunta, pastor, eu quero que você me diga o que é que eu faço com isso aqui? Eu digo, e eu sei, quem vai fazer sou eu ou você. Porque, às vezes, o pastor quer tomar um lugar que não é dele. O pastor tem que entender que a presença dele deve estimular os crentes a procurar a direção do Espírito Santo. E olhar no pastor qual é a vida que ele está vivendo. Não sei se os queridos estão entendendo, né? mas eu estou dizendo que essa é a grande preocupação do pastor. Portanto, nós, os pastores, ou líderes de igreja, líderes do ministério, nós precisamos encarar a nossa saúde, que eu chamo de saúde integral, completa, para ele mesmo, para a sua família e para as pessoas que ele lidera. Nunca esquecendo que o pastor precisa ser saudável. Eu gostaria, não sei se alguém teria alguma pergunta sobre a questão do Ministério Pastoral, porque eu não sei muita coisa, não. Eu só estou querendo colocar como é que é a posição do pastor. Eu vou dizer mais ou menos como é que eu faço, ou como é que eu sou, ou que eu penso que sou. Porque, na verdade, às vezes nós pensamos que somos uma coisa, e o pessoal vê que nós somos outra. Né? Então, eu não vou falar o que eu sou. Eu vou falar o que eu penso que sou. Né? Pastor, eu tenho até umas 2, 3 perguntinhas para fazer para o senhor, mas vou deixar para os alunos começarem, tá bom? A irmã Elínia quer fazer uma primeira pergunta. Vamos ouvir. Boa tarde, pastor Eliezer. Cadê ele? Boa tarde, minha jovem. Eu queria perguntar para o senhor qual foi o Quer momento maior? Oi? Tá bom assim agora? Eu queria perguntar para o senhor qual foi o momento mais difícil que o senhor enfrentou no seu ministério? São 2 perguntas. E se em algum momento o senhor pensou em desistir do pastorado? Olha, desde o começo do meu ministério, eu fui ordenado no dia 16 de outubro de 1978.
Faça a conta, né? Agora, imagine, eu tenho segunda-feira para descansar, normalmente, e eu não me envolvo com muita coisa da igreja na segunda-feira. Agora, conta aí quantas segundas-feiras eu passei de lá para cá. Então, toda segunda-feira eu deixo o ministério. Eu penso em deixar o ministério no domingo à noite. E a segunda-feira eu passo o dia todinho. Quando é à noite, eu resolvo o contrário do que eu pensei. Estou pensando, né? Então, mas essa questão de deixar o ministério, o pastor, ele sempre está envolvido com esse tipo de coisa. Agora, você me perguntou qual foi o momento mais difícil. Olha, se você me perguntasse qual foi o momento mais fácil, eu teria muito para dizer, sabe? Mas agora, dificuldade mesmo, é somente quando eu me afasto do relacionamento com Deus, de dependência, de coerência com Deus, de coerência com a sua palavra. Aí, esses momentos são dificílimos na nossa vida. Porque nós nos afastamos de Deus e quando o pastor se afasta de Deus, ele se sente só. Como o ser humano é ser humano, aí ele começa a culpar os membros da igreja. Eu estava vendo a palavra que estava encerrando o período anterior, eu estava ouvindo a senhora falando, muito bonito, muito boa a palavra dela, excelente, gostei de ouvir, certo? Foi muito boa. Só que tem uma coisa, nós devemos tomar muito cuidado com esse pensamento. O culpado dos problemas da igreja tem um CPF e um nome. Não é as ovelhas. As ovelhas precisam de amor que se reflete em carinho, atenção, disciplina e orientação. A igreja precisa disso. O culpado da igreja ir mal não são os membros. Não são aqueles líderes ou que não sejam líderes. Não, nem são os fofoqueiros da igreja. Ah, tem muito aqui lá, né? O bichinho que aparece na igreja. Gente, tem muita coisa. Mas o culpado, às vezes, da dificuldade do pastor não é essa, não. Entende? O problema do pastor é sempre ele. Se ele estiver bem com Deus, com a sua vida coerente com a palavra de Deus, filha, eu vou lhe dizer uma coisa. As coisas fluem. Pense num velho pastor feliz, se foi feliz o tempo todo. Eu estou falando para você que eu não me lembro das grandes dificuldades que eu tive, porque a maior dificuldade mesmo, eu vou dizer, só foi uma. Eu, quando cheguei na igreja, eu até já contei isso na outra aula, eu cheguei na igreja, eu vim com a carta de convite por unanimidade. Quando eu cheguei aqui, que eu li a ata, tinha 9 pessoas na Assembleia ou na sessão que votaram unanimidade. Mas a igreja tinha uns 70 mesmo na época, coisa aí. Então, mas foi unanimidade, com 9 pessoas. Então, eu tinha pelo menos aí 40 pessoas contrárias. O resto, 7 mais ou menos, estavam acreditando, e o restante estava assim, querendo ver o que acontecia para ver o que podia acontecer. Então, com 3 dias ou 15 dias que eu estava na igreja, eu chego um dia na igreja, tinha um muro todo ao redor da igreja, aí tinha escrito por dentro e por fora, em vários lugares, fora o pastor, não queremos o careca, roda Catulino. Se precisa puder aparecer uma dificuldade, sabe? Então eu entendo como dificuldade. Mas pode acreditar que esse foi o maior desafio que eu recebi. Entende? Aí eu tive uma segunda dificuldade, foi que com 4 anos e meio depois, nessa época eu fiz um cálculo de passar até 5 anos. Porque a rejeição que a gente tem é grande, assim, quando... Né? E havia detalhes que são interessantes. Mas, olha, quando eu decidi que
máximo 5 anos eu deixaria a igreja, com 4 anos eu recebi um convite para trabalhar numa organização que um ex-professor meu de seminário, e um homem que é meu mentor até hoje, ele me convidou para trabalhar numa organização cristã da Visão Mundial, era World Vision Internacional, e eu seria uma pessoa que lideraria do Norte e Nordeste. E essa foi difícil, eu deixar a igreja e para ir para essa organização, essa igreja que eu pastorei hoje. Aí eu fui, deixei a igreja e fui trabalhar, mas trabalhando com pastores, liderando pastores e trabalhando assim, em formação de liderança. Mas o que me aconteceu é que com 4 anos não suportava mais estar longe de uma igreja. Aí eu pedi a Deus que me desse uma igreja. Eu recebo o convite de uma igreja em Feira de Santana, na Bahia. E eu fui para uma igreja que dizia o seguinte, meu irmão me disse, Zé, você é louco, que ele é pastor na Bahia. Ele disse, você é louco, essa igreja é acostumada a matar pastor. Aí eu fui, passei lá 2 anos. Minha filha, aí eu tive uma grande dificuldade depois de 2 anos. Foi deixar aquela igreja e voltar para São Luís. São Luís estava com o pastor, quando eu deixei em torno de 400 membros, e me disseram que estava no rol de membros com 182. Aí eu resolvi voltar. Mas para sair daquela igreja lá, foi barra, foi difícil. Eu voltei para cá no ano de 1987, meu segundo pastorado aqui. Então, quando eu voltei para cá, quando eu saí de lá, foi um negócio sério. Mas eu tenho amigos lá até hoje, pessoal, que era jovem, etc., que até hoje se correspondem comigo. E tem uns que ainda me chamam de pastor delas. Pastor, estou com um problema aqui. Eu digo, pois é, pastor, deu vontade de morrer. Falando assim sobre. Aí eu digo para elas assim: pois morra, se você está com vontade, faça o que você quer. Qual é o problema? Entende? Então, quando essas coisas acontecem, filha, o Ministério Pastoral não tem dificuldade. É uma maravilha, é uma bênção. Quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus. E dificuldades não nos pertencem. As dificuldades ele transfere para ele. O problema é dele. Eu sou servo dele, então, assim, eu não estou conseguindo, então veja o que o senhor faz. E ele tem feito coisas maravilhosas, pelo menos na minha vida. Isso tem sido bom demais. Eu dou graças a Deus por ser pastor. Agora, toda segunda-feira eu desisto. Amém, pastor. Vamos ouvir ali a Jeanette. Tem uma pergunta também para fazer. Pastor, boa tarde. Eu vi a palavra. Ô, Jeanette. estava ouvindo. Eu tinha pensado diferente. Eu imaginei que o senhor, com certeza, assim como todos os pastores, já pensou em desistir, né? Já quase desistiu. Eu imaginei assim, eu tinha anotado aqui na hora que o pastor pediu para a gente pensar em perguntas. Perguntar assim, claro, Deus, né? É por ele que a gente faz. Mas eu queria lhe perguntar assim, o que tem sido, ou quem que tem sido, assim, o seu maior suporte para esses momentos, assim, que o senhor pensa em desistir? Por que o senhor volta atrás? Já que o senhor já disse que volta atrás na segunda-feira pela manhã, o que lhe dá, o que lhe tem sido essa base, depois de Deus, né? Ou quem? E por que o senhor tem voltado atrás e não desiste do ministério? Pastor Anderson também pode responder. Não, toda segunda-feira eu deixo o ministério, porque no domingo, filho, isso é uma questão natural. Quando você despreende todo o seu esforço numa obra ou numa atividade, quando você termina, está saturado. Você está sem energia. Quando você compara perante um relacionamento, na hora do culto, você leva sobre os seus ombros todo o peso emocional e as dificuldades espirituais que os membros estão vivendo.
por mais que você depende de Deus e depende daquilo que você está conseguindo transmitir de Deus para o povo. E quando você depende dessas duas coisas, você tem uma resposta para cá. Quando o pastor acha que é Deus, ou acha que é um protegido de Deus, e tão protegido que ele nunca vai ser atacado, nunca vai ser abalado, ele então vai sofrer o ministério todo, todos os dias, porque Jesus passou por oposição, passou por dificuldades. Como é que nós, os pastores, achamos que isso não é natural? Né? Agora, desistir, eu estou para desistir agora, não sabe? Estou com mais de 70 anos, né? Já estou com alguns anos aí. 53 anos de ministério. 53 anos. Vai fazer agora, né? Em outubro. De 1987 foi quando eu fui ordenado, né? Então, 87? eu sou desse tempo. Foi. Não chega a 57, 87? não? 78. 87. 78. Não, ele falou... 78. São 42 anos de ministério. 78. Eu sou de 77. É verdade. Eu tinha 1 ano. Isso. Viu, Já filha? não tinha nascido. Então, na verdade, Deus tem sido muito bondoso para comigo. Por exemplo, eu costumo dizer que tem umas pessoas que no ministério pastoral que são meus troféus, né? Eu tenho um troféu aí dando aula para vocês. Eu tenho muita honra de ter acompanhado o pastor Anderson, bem novo mesmo ainda, né? Estudando teologia entre trancos e barrancos aí, tal. E eu digo entre trancos e barrancos era por falta de uma instituição, de um seminário como vocês têm hoje, né? E eu sempre disse para o pastor Anderson que, no meu entendimento, o pastor Anderson foi uma pessoa que Deus chamou para o ministério para ser o líder da educação dos batistas no Maranhão. Olha, eu estou falando de educação porque, para mim, educação religiosa, educação espiritual, formação de liderança e ensino secular faz parte da herança que os batistas devem deixar nesse mundo. Então, eu tenho muito orgulho disso. Agora, não dá para você chegar e dizer saúde emocional. Quando você está descarregado emocionalmente, você responde ou fala o que não deve dizer, porque o povo não merece. Entende? Quando você está espiritualmente longe, você fala tudo que o diabo quer. Aí você causa um sem número de dificuldades na igreja e o culpado é você que distanciou-se de Deus. Entende? E eu vou lhe dizer uma coisa. Quem me conhece sabe que, às vezes, eu sou duro nas minhas palavras com a igreja. Mas você sabe o que eu tenho ouvido depois que eu dou uma lapada pesada na igreja? O que é que o povo diz? Sabe o que diz? Doeu, mas é bom ouvir isso. Entende? Doeu é bom. Porque você está no centro da vontade de Deus. Entendeu? Essa é a questão. Então, Respondi? eu acho que eu entendi, assim, diante do que o senhor falou, que tem uma coisa que tem me motivado muito, é a contribuição que o senhor tem dado na vida das outras pessoas, assim como o senhor fez na vida do pastor Anderson. E isso tem me motivado, né, a continuar. Se sente falho, se sente imperfeito, cansado, mas o senhor lembra que tem pessoas, né, que contam com você. Eu acho que é isso que tem me motivado, claro, depois do chamado de Deus. O pastor Anderson sabe que eu tenho uma capacidade muito grande de enganar as pessoas. Eu consigo enganar muita gente, inclusive o pastor Anderson. Entende? Porque, na verdade, filha, não é aquilo que eu faço.
é quando nós nos colocamos nas mãos de Deus para Ele fazer. Então, eu não tenho agonia, eu não tenho aperreio, eu não tenho sofrimento com oposição. O problema da oposição é de quem está se opondo. Está entendendo? Então, eu não tenho, a pessoa está sentindo magoado porque alguém não está aceitando isso ou não sei o que mais. Isso, para mim, não existe. Porque eu estou fazendo o que Deus quer. Eu tendo essa consciência, o resto é resto. Então, eu engano antes pensa que eu sou bom. Bom é Deus e bom é Ele. Né? Mas essas coisas acredita, não. né? Ele acredita isso. Mas ele tem o direito de acreditar, porque isso é uma virtude dele, entendeu? Não é minha. Pastor Anderson, eu não sei se alguém já pediu para fazer outra pergunta, já? Mas você quiser perguntar, você pode fazer mais uma pergunta. Depois você deixa para os outros seguirem também. Eu quero colher aqui uma informação para o meu projeto. Tá, eu já ouvi o senhor falando sobre essa opinião sobre aconselhamento, e aí o pastor Eliezer, ele é uma outra geração, né? Quero ouvir a opinião dele. O que ele acha? Como que ele acha que deve ser o aconselhamento cristão? Qual é a sua concepção sobre esse tema, aconselhamento cristão? Mas nós não devemos nunca abandonar a ciência no mundo. Quer dizer, um dos grandes riscos que nós estamos tendo hoje é que os pastores estão enviando os seus membros para tratar-se com psicólogos. Isso é até meio perigoso a gente falar isso, mas olha, a psicologia no mundo hoje está contrária à palavra de Deus. Os psicólogos, não a psicologia. Quando nós ouvimos alguns psicólogos falarem ou procederem, ou vemos procedimento, aí a gente começa a desacreditar na psicologia. Não, a psicologia é de Deus. O maior psicólogo de todos os tempos chamou-se Jesus Cristo. Não tem nenhum que tenha chegado nem perto dele. Ele, quando falava com sabedoria, né? Ele repreendia, exortava, aconselhava e elogiava. Então, Jesus era um psicólogo fantástico. Então, o pastor ou líder tem que entender que ele não pode deixar de ler livros dessas áreas de aconselhamento. Psiquiatria, ele deve saber quem é que ele pode atender no gabinete. Né? Eu mando hoje alguns membros da igreja e tem uns que ficam zangados, né? Aqueles que são doidos mesmo. Aí eles ficam zangados, por causa do conteúdo psicótico deles. Aí, há pouco tempo, uma senhora chegou para lá e eu aconselhei para ela ir a um psiquiatra para a gente continuar a trabalhar na emoção dela e na vida espiritual. Ela saiu da igreja porque eu disse que ela era doida. Não, eu disse que ela era doida, não. Eu vi que ela era louca. Então, ela precisava de um tratamento psiquiátrico. Você entende? E outra coisa, deixar de espiritualizar problemas mentais. E saber pedir discernimento do Espírito Santo para saber o que é demoníaco e o que é físico, porque muitas pessoas na igreja são problemas físicos mesmo, mentais, distúrbios psicóticos. Quando é um distúrbio neurótico, né? Quando é alguém assim que está com certas coisas, assim na área de mania de perseguição, essas coisas, você trata isso com a palavra de Deus, com o Evangelho, também utilizando algumas técnicas da própria psicologia. Mas não pensar que porque um pastor é safado, todos os outros pastores não valem nada. Ou porque um pastor age contrário à Bíblia, a gente deixar de, ou ensinar a Bíblia errada, você deixar de acreditar na Bíblia. Entendeu? Tanto é que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um sábio, mas não era alguém assim religioso, não. Era um judeu que praticava o judaísmo, que, porque aprendeu nos pés de Gamaliel, ele perseguiu demais a Igreja de Cristo. Agora,
quando ele conhece o Evangelho, ele utilizou o conhecimento e a sabedoria dele. Aí, quando a gente diz, não, eu escuto muito isso lá na Bíblia, as pessoas dizem assim, na igreja, e eu fico rindo dessas pessoas que dizem assim, olha, o pastor tem que pregar é a Bíblia. Eu digo, e o que é que vai ter no mundo que você não vai achar na Bíblia? Agora, o povo não entende a linguagem da Bíblia. E hoje, especialmente, que a Bíblia está sendo, e vou dizer as palavras, está sendo demonizada pelos intelectuais. Quando você ouve se falar de Bíblia, a Bíblia é um livro, um mito. Nesse meio psicológico de hoje, desse psicólogo, etc., a Bíblia é um mito, não tem por que estar observando a Bíblia, não. Agora, eu verifico a ciência emocional, a psicológica e a psiquiatra aqui na palavra. Então, você tem que entender que você precisa conhecer as coisas para poder conversar com as pessoas. Quando você conhece a pessoa, por exemplo, eu olho assim para você, se fosse presencial, eu ia dizer algumas características suas. Porque quando eu lhe falo sobre isso, aí você diz, pastor, você não conhece mesmo. Entende? Mas eu não conheço. A palavra de Deus é velha. Eu vou lhe dizer, eu sou alta, pastor. Eu sou alta. Pois é. 1,80 m. É 1,80 m? Mentir é pecado, tá? Eu estou dizendo para ele que ele não está me vendo, eu sou bem alta. Pois é, pela sua característica que eu vi aí, você deve ter em torno aí de 1,60 m, 1,62 m. Hoje, mas você arriscou muito alto. 1,40 m, professor. Ah, então, 1,45 m. 1,45 m. Então tá bom demais, eu estava colocando você. Mas tá bom, esse tamanho não é documento. São os opositores aí, viu? O tamanho não é documento. Obrigada, pastor, pela sua resposta. Foi bem esclarecedora. Estou anotando aqui para colocar no meu arquivo. Ok. Vamos ver mais alguém com alguma pergunta específica que gostaria de fazer nesse momento. Deixa eu aproveitar. Pastor Eliezer. Sim. Jonivaldo, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta para o pastor Eliezer. Sim, pode falar. Olá, pastor, boa tarde, graça e paz. Boa tarde, Jonivaldo. Graça e paz para você. Estou vendo que você está bem assessorado. Minha companheira aqui do lado. Tá certo. Pastor, no início aí da sua fala, o senhor citou aí esses pilares, né? Esses pilares aí que é fundamental na vida do pastor, quanto à saúde física, emocional e espiritual, e acrescentou aí a saúde relacional, né? Me chamou bastante atenção. Eu queria perguntar para o senhor em relação a, assim, alguns sintomas com relação a uma doença espiritual na vida de um pastor, assim, alguns sintomas, porque, assim, às vezes nós temos momentos de desânimos. Antes de o senhor falar, eu estava falando agora com minha esposa, que no Ministério Pastoral, toda segunda-feira, parece que queremos deixar, tem aquele sentimento de deixar o ministério, mas é renovado na semana, né? E quando o senhor citou aí, eu estava comentando com ela. Então, momentos de desânimos acontecem. Seria um dos sintomas também talvez de um problema espiritual, uma doença? Queria que o senhor respondesse a isso. Deixa eu dizer uma coisa. Isso aí não tem nada a ver com doença. E também não é um sintoma. É um sintoma de uma coisa que não tem nada a ver com a espiritualidade. Essa questão da segunda-feira tem a ver muito mais com a questão física do que outra coisa. Isso diz uma coisa a seu respeito. Certo? Aí, você pergunta que eu poder falar a respeito da sua personalidade. Você está perto da sua mulher e ela sabe mais de você do que você. Certo? Porque ela lhe vê de fora de você. E, ao mesmo tempo, ela vê com coração e de amor. Né? Então ela conhece mais do que você mesmo.
Isso é uma questão muito mais física. Isso que é a saúde física. Quando termina o domingo, especialmente, que a igreja vai pouca gente, você fica muito feliz, não é? Claro que não. Não é não? Agora, Isso. quando vai muita gente, você fica muito triste. O contrário. Não é o contrário? Pois veja Isso. bem, quando você vai, se a igreja está muito cheia, você tem uma carga emocional sobre você muito grande de muitas pessoas que não lhe dizem nada, só transmite por sentimento. Você tem filho pequeno? Tenho 2 filhas, uma de 8 anos e a menor que está com 1 ano. Pois é. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu vou falar da menor de 1 ano. Você está com os filhos pequenos, né? Então, veja como é que é o negócio. A pequenininha, ela vive ou se comporta de acordo com os sentimentos. Então, ela chega para você e diz sempre, papai, eu te amo. É próprio da criança, porque não é tanto palavra, é sentimento. Ela sente o amor. Ela não compreende essas linguagens, ela não compreende essas coisas ainda, mas ela sente. Então, ela consegue transmitir para você, muitas vezes, coisas que você, sem palavra nenhuma, você compreende o sentimento dela. E você se alegra ou se entristece, de acordo com o sentimento que ela tem. Né? Mas nessa idade, ela já está aprendendo a fazer uma coisa que eu acho pecaminosa. Ela já sabe colocar a mãe contra o pai, ou o pai contra a mãe. Ela já faz isso. Quando você se aproxima da sua mãe, que ela vê, ela vai lá, se coloca no meio e afasta, porque o pai é meu. Não é? Com 1 ano de idade. Não é pequenininha, ela já tem essa preferência pelo pai. Isso causa, evidentemente, um certo ciúme para a mãe. Entende? Eu passo 9 meses com essa menina, depois eu amamento essa menina, quando é agora, tudo é o pai. É por isso que eu digo que nós precisamos conhecer um pouco da chamada de da psicologia humana. Entende? O que essa menina está começando, depois de 1 ano, é definindo, de fato, a sexualidade dela, porque ela é uma menina. Quando a menina tem algum tipo de dificuldade com isso aí, seja por causa do relacionamento conjugal, etc., ela vai inverter isso ou vai ficar apática aos dois. Então, ela fica sem saber quem ela é. Mas, como ela sabe que é uma menina, ela vai se apegar ao pai mais. E vai explorar a mãe para as coisas, para aprender com a mãe como é que ela vai ser mulher. Porque quem vai transmitir para ela o que ela vai ser como feminina é a mãe. Agora, ela vai explorar o pai nas questões que a mãe explora. Deu para entender isso? Então, na verdade, sabe, aconselhar não é nada mais, nada menos do que compreender as pessoas. E quando você aprende a compreender as pessoas, você vai ter uma palavra, não precisa nem palavra, você vai ter uma atitude de compreensão. E a atitude de compreensão é uma atitude amorosa. Eu vou citar uma frasezinha aqui que eu sempre gosto de dizer. Para compreender, é preciso amar. Mas ninguém compreende sem amar. Ou ninguém ama sem compreender. Quem ama, compreende. Quem compreende, ama. Né? Se a sua esposa lhe compreende, é sinal que ela lhe ama. Mas se você amar a sua esposa, você a compreende. Entendeu? Ok. Amém. Viu, irmã? Quando a senhora com ele aí, ele não estiver lhe compreendendo, eu digo, olha, o problema está no seu amor, você não me ama mais. Pastor, Tá bom, meu querido. Obrigado, pastor. Pastor Eliezer, uma pergunta aqui geral, que seria para
de certa forma, para todo mundo, né? O senhor puder nos ajudar. Ninguém aqui no seminário, e nem o senhor, e nem eu, aprendemos a pastorear em tempo de pandemia, em tempo de uma crise extrema mundial. Então, a pergunta seria, como pastorear em tempo de pandemia? O que é que o senhor poderia nos aconselhar? Pastor Anderson, é evidente que eu não tenho noção hoje de como está a membresia da igreja no que diz respeito a números. Mas, em matéria de crescimento espiritual, eu estou abismado com como a igreja tem avançado. Mas tem crescido muito nessa área. E eu me apavorei quando teve no começo, aquela separação, lockdown, não sei o que mais. E eu peguei Covid logo no começo. E eu fiquei apavorado. Hoje eu estou achando o seguinte, que vai ser meio difícil eu voltar a pastorear presencialmente, porque a gente já se acostumou a alcançar mais pessoas. Por exemplo, quando eu vi, tem 100 número de pastores aí famosos, fazendo lives diariamente, eu percebi uma palavra que eu aprendi com o falecido, né, para mim de saudosa memória, Ricardo Paiva. Pastor Ricardo era um homem simples, sem formação teológica praticamente nenhuma. Agora, um teólogo de uma sabedoria fantástica para mim. Ele fundou umas 3 igrejas que foram congregações da primeira igreja, inclusive Viana. Entendeu? A igreja de Viana foi plantada por Ricardo Paiva. Né? Então, é um homem que tem uma sabedoria fora do comum. E ele sempre me dizia uma coisa que eu vim aprender agora, rapaz, com a pandemia. Pastor, ele era especialista em levar a igreja até 120 membros. Era rápido que ele conseguia. Aí ele disse, pastor, o senhor sabe como é que a igreja cresce? É com culto todo dia. Rapaz, naquela época que não existia nem igreja universal ainda, rapaz, o Ricardo já fazia culto todo dia. E a igreja de Viana, que é um modelo assim bom, você vê como ela cresceu com rapidez, com aquele espírito de Viana, de irmão Ricardo. E quando ele saiu, que a igreja cresceu, que ele começou a ter alguns problemas, e o pessoal já assim com nível intelectual melhor, ele tomou consciência que não era mais para ele. Aí nós o levamos para a Primeira Cruz. Com cerca de 9 meses a 1 ano, ele organizou a igreja de Primeira Cruz. Aí a igreja começou a crescer mais, começou a ter alguns problemas, ele não era, assim, sentia-se, digamos, intelectualmente inferior. Aí nós o trouxemos para Maobão. Aí ele organizou aquela igreja de Maobão e deixou uma igreja grande, com mais de 150 membros. A igreja depois caiu, com a mudança de pastores, etc. Mas a questão do irmão Ricardo, teve mais umas 2 ou 3 congregações que nós plantamos. Carutapera e Cândido Mendes, que depois Cândido Mendes mudou para a igreja regular, mas foram igrejas que Ricardo foi lá para a implantação. Então, sabe, na verdade essa questão é muito, muito coerente. Muito coerente com a palavra de Deus mesmo. Deus quer que a gente faça a coisa de tal maneira que ele seja o protagonista e nós sejamos apenas coadjuvantes. Né? Não sei se respondi.
Me dê mais uma luzinha para eu dar uma... Respondeu sim, pastor. A questão de pastorear em tempo de pandemia. Então, a luta e o reinventar, né, isso também a cada dia, para o exercício do ministério. É isso, então, Deus tem nos mostrado que o alcance da igreja local pode ser até mais amplo do que a gente pensa e acredita. A própria transmissão dos cultos, a gente vê, tem pessoas hoje que lá da Holanda, lá de Recife, que participam do culto conosco, mesmo online, e tem sido importante também para a igreja nesse tempo. Sim, olha, só concluindo aqui o que eu estava mais ou menos lhe colocando. Então, você veja, isso que você falou aí, né? Eu tenho gente em Portugal, tenho a Arábia Saudita, Estados Unidos tem um bocado de gente aí. Esses nossos pessoas que nos conheceram, não sei quanto, que moram por lá, né? Aí fim anunciando por lá. Então, Portugal, a Arábia Saudita, tem... Na Itália, você sabe que na Itália eu tenho um pessoal que foi membro da igreja, que está por lá. Esse pessoal também nos assiste. E a igreja tem, como eu digo, a gente tem se reinventado de verdade. Nós temos escola bíblica online, nós temos tudo, está sendo online, mas nós estamos fazendo agora presencialmente também. Né? E se eu disser uma coisa, uma vez abrimos assim, mais ou menos meio presencial, aí mandaram fechar, a gente fechou. Quando um dia chega lá uma senhora na igreja, querendo assistir o culto, mas a igreja estava fechada, mas estava tendo gravação lá. Graças a Deus, ela encontrou com um evangelista desses nato mesmo, né? Eu queria assistir o culto. A senhora é crente? Eu disse, não, mas eu queria assistir o culto hoje. Eu vi semana passada na televisão, queria ver aqui. Aí o menino foi, levou a mulher para a lateral, ela entrou, ela se converteu naquela manhã. Entende? Então, por exemplo, essas questões de você se reinventar é um negócio assim muito, muito interessante. Nós estamos, realmente, a igreja está sendo outra igreja. Estamos agora tentando voltar presencialmente. Tivemos, não sei se você sabe, eu lhe falei, né, temos um problema no templo, não podemos reunir lá por uma decisão mais minha do que de algumas pessoas, mas o pessoal técnico, engenheiro, o pessoal que trabalha com construção, diz, não, pastor, isso está muito certo. Né? Mas nós vamos ter uma despesazinha com a igreja aí, em torno de 150 mil por aí, né? Para poder resolver todo o problema da estrutura do telhado. Mas sabe, pastor Anderson, aprendemos a fazer live, aprendemos a utilizar a mídia para o crescimento da igreja. Aquilo que o mundo mudou e nós não mudamos, nós somos forçados agora a mudar. Né? Nós somos forçados a mudar agora com a pandemia. Agora, tem um risco dessa pandemia também. É que boa parte das que estão procurando a Deus porque estão com medo de morrer. Né? Não é porque querem viver. Então, quando passar a questão da pandemia, pode ser que essas pessoas já receberam o que queriam, né? Aí possam abandonar. Mas a igreja vai ter que se reinventar agora de novo para a fase presencial. Tem que atualizar-se mesmo para valer. E lá na igreja, nós escrevemos até um manual novo para a realidade atual e a posterior. Eu peguei esse seu livro de discipulado, não sei se você lembra aí, né? E cometi alguns pecados aí, até sem lhe falar, mas eu digo, cometi alguns pecados e fiz o manual e então fundamentei a igreja no discipulado. Então, por exemplo, o ministro de discipulado na igreja vai ter uma certa influência em todos os outros ministérios da igreja, porque a igreja é formada em pequenos grupos, mas é doutrinada em discipulado. Então, eu peguei realmente, eu estou lhe confessando esse pecado agora, né?
mas nós escrevemos isso aí, está sendo um negócio muito interessante. Né? Então, o pessoal está se inventando mesmo e como o negócio está acontecendo. Então, tem que trabalhar nisso. Eu acho que o centro hoje, viu, pastor, é a gente focar a nossa atenção e a nossa prática na questão do discipulado, porque ela pode ser feita presencialmente, pode ser feito virtualmente, né? Pode ser feito até com telefone, com celular, não sei o que mais, mas você acompanhar as pessoas. Amém. Como é bom isso? Muito bom, pastor. Acredito que a gente precisa seguir se reinventando, é isso mesmo. Lá na igreja, por exemplo, no aniversário da igreja agora, 1º de maio, que foi presencial com transmissão, teve uma reconciliação de uma pessoa que estava online. Não teve decisão no presencial, mas teve uma reconciliação de alguém que estava online. Então, olha a importância de dobrarmos os meios e desse alcance também. Eu tenho uma pergunta específica para o senhor, e até aproveitando também esse tempo que vivemos, o senhor está dando aula para pessoas que estão lá em Pinheiro, ou na região próxima a Pinheiro, outras cidades. Se o senhor fosse até lá, o senhor ia ter que pegar um ferryboat, ou então atravessar, ainda rodar cerca de 1 hora de carro para chegar até eles. O senhor está dando aula para pessoas da região ali do município da Raposa também nesse momento. Então, olha a importância desse tempo que estamos vivendo e estarmos ouvindo das suas experiências. E aqui eu gostaria de fazer uma pergunta específica. Qual a importância no seu ministério do investimento na formação de novos líderes? Qual a importância tanto para a sua vida pessoal e ministério, como para a própria igreja? Há 2 dons espirituais que são salientes entre os dons espirituais. Da pregação, né? A pregação da palavra. E o outro é o dom de ensino. Né? Do ensino. Tanto a pregação, nós falamos no começo, como o ensino, precisa ser ensinar, não ipsiliters como tem na Bíblia, mas ensinar como você está vivendo de acordo com a Bíblia. É importante que todo mundo leia a Bíblia, mas é importante que o pessoal leia a Bíblia na vida dos seus líderes. Então, se nós queremos ter uma igreja saudável, que tenha saúde espiritual, emocional, saúde física e a saúde relacional, o relacionamento, nós precisamos compreender essas coisas. Um dos livros bons que eu tenho lido, que não tem nada a ver com o Evangelho, né? Não tem nada a ver com o Evangelho, mas tem tudo a ver com a prática do ministério pastoral, né? É um livro que trata sobre a capacidade de um líder em liderar com amor. Não tem nada, ele não tem nenhum texto bíblico que fale sobre isso. Agora, é evidente que quando a gente lê esse livro, foi escrito por um administrador que é PhD em administração empresarial, mas que, ao mesmo tempo, ele é um cristão evangélico batista, não é, que frequenta a sua igreja, que é líder na sua igreja. Então, ele fez um livro para dar os cursos dele de administração de empresa. Ele cita algumas vezes coisas da Bíblia, porque não tem como um camarada cristão não citar, mas essa não é a preocupação dele direta primeira. Ele está colocando o que é que ele entende da Bíblia na administração. Né? Ele conta a história de Moisés de uma forma diferente, né? de 50 para 100 para 1000. Ele conta aquilo lá de uma forma assim, que o cristão olha assim e diz, olha o que ele está falando aqui. Mas ele está contando a sabedoria não está colocando que seja a sabedoria de Deus, que não é para cristãos que ele está falando, mas ele está falando o seguinte, que há um ser que organizou o mundo, que estruturou o mundo. E esse ser, dentro das coisas que ele
fez foi ter inteligência do compartilhamento. Você deve compartilhar sabedoria, compartilhar conhecimento, compartilhar fé, compartilhar comportamento. Quando você compartilha essas coisas, queira ou não queira, você vai ter que se enquadrar nos padrões da palavra de Deus e como Deus quer fazer. Então, na verdade, nesse momento de pandemia, nós estamos alcançando mais pessoas do que se tinha antes, porque o povo está com medo. E quando estão com medo, eles procuram um refúgio. Então, nesse aspecto aí cresceu macumba, cresceu uma série de todas essas religiões, mesmo as corretas e erradas, as pessoas estão buscando uma tábua de salvação. Nós temos que ter vida coerente, diferente, que as pessoas vejam a diferença do nosso comportamento, na nossa atitude, nas nossas ações. Não necessariamente do que nós falamos, né? Porque as pessoas estão falando um de coisas aí, mas não tem sentimento. Agora, na mídia, quando nós falamos, as pessoas estão vendo o nosso comportamento, nossas palavras. Aí eles vão interpretar gestos, atitudes, né? E se estão coerentes com aquilo que nós falamos, se nós somos aquilo que nós vimos na Bíblia. Então, a questão basicamente é isso. A igreja caminha para uma transformação, graças a Deus, pela pandemia. Ok, pastor, muito bom. Alguém gostaria de fazer ainda mais alguma pergunta específica? Eu tenho uma última pergunta minha, tá? Mas eu quero abrir oportunidade para alguém que queira fazer mais alguma pergunta. Quero fazer uma pergunta aí, pastor. Sim, irmão Manuel, pode falar. A pergunta que quero fazer para o nosso pastor é que a forma que Deus chamou ele, se a forma que Deus chamou ele define o restante da caminhada espiritual. E queria saber também de que forma Deus nos chamou. Rapaz, você não tem uma pergunta mais simples, não, Manuel? Rapaz, que camarada maldoso, né? Não, Manuel, eu sou filho de missionário leigo, e fui criado no sertão, nasci no sertão, me criei no sertão, e desde bem cedo eu ia para as congregações com meu pai. Depois de 16 anos, tem algumas congregações que hoje tem uma igreja grande lá na Paraíba, a igreja de Itapororoca. Tem um bom trabalho que eles fazem também agora na online, mas é uma igreja que eu ia pregar lá com 16 anos, eu ia sozinho, de bicicleta, são 18 quilômetros. Eu ia realmente de bicicleta naquelas serras lá da Paraíba. Então, eu fui aprendendo esse tipo de coisa. Depois, quando jovem, eu queria tudo menos ser pastor, porque um filho de um pastor de missões nacionais, leigo, né, que é com convênio com o estadual, um filho de pastor desse não quer ser pastor nunca, porque até para comprar uma camisa era uma luta, não é? A situação financeira muito ruim. A gente não tinha nenhuma questão para isso. E então eu sempre pensei em me tornar um administrador, né? E disso aí o pastor Anderson é PhD. Então eu queria ser administrador e fiz vestibular para administração de empresa. Mas eu também nessa época, eu já tinha me tornado um líder de juventude lá. Aí, nesse trabalho de juventude, se você for olhar quantos jovens do meu tempo que viviam, que eram líderes lá com a juventude comigo, que eram pessoas que crescemos juntos, quantos são pastores, eu vou te falar, é um monte. Muito mesmo, assim. Renivaldo, Eli Fernandes, Estevão Fernandes, Paulinho, Manassés, rapaz, tem uns dois, tem uns que já foram para a glória, né? Mas se eu lhe contar assim, você vai encontrar uns 30 ou 40 que foram daquela época que eu fui para o seminário, comigo foram 5, né? No mesmo ano que eu fui. E depois era pessoal
ia chegando também. Pastor Abraão, da igreja de uma igreja lá em Ilhéus, que passou tempo também lá na igreja da Capunga, como auxiliar. Então, você vai ter muita gente assim. Nesse negócio, assim, uma vez fomos fazer um acampamento na Bahia, e nosso acampamento lá na Bahia, na igreja, era com a igreja Alvorada de Feira de Santana. Quando nós vamos fazer o acampamento lá, o pastor Tomás Muguba, que era o nosso líder na juventude, então eu, pastor Tomás pregando, e eu senti uma coisa assim muito complicada, eu saí, né? E a gente ia numa Kombi, fui lá para a Kombi, e lá entrei na Kombi e me ajoelhei e fiz todas as minhas confissões ao Senhor. E quando eu despertei dessa experiência, que eu olhei, estava todo o pessoal que tinha ido comigo, eram 10 pessoas ao todo, né, 9 mais, estavam ali ao redor da Kombi, uns dentro da Kombi, ajoelhados ao meu lado. Eles entraram e eu não vi. Entende? E foi dali que realmente eu entendi que Deus queria que eu fosse para o ministério. Mas a minha educação desde a infância foi dentro de igreja, né? Meu pai era um fundador de igrejas. Então foi assim que eu me converti. Obrigado. Amém. Ainda tem mais alguém que quer fazer uma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta. A Carla quer fazer uma pergunta. Quem mais que tinha pedido? Vander Cleuson, depois da Carla Tá eu... bom. Carla, Vander Cleuson, e depois a gente faz mais uma para finalizar. Pode ir lá, Carla, falando. Boa tarde, pastor. Graça e paz. Na verdade... Eu queria ver o seu rosto. Liga aqui, já. Só um minutinho, vou ligar aqui. Oi, tudo bom? Tá certo, Graça cara. Boa graça e paz, minha querida. O que eu vou, na verdade, não é nenhuma pergunta, é o seguinte: qual a palavra de incentivo o senhor deixa aos seminaristas que pretendem exercer ou já estão exercendo aí o pastorado? Qual a mensagem o senhor deixa aí? Deixo-vos a paz. A paz. Entendeu? Essa foi a palavra de Jesus. A minha paz eu vos dou. Né? Veja bem, quem está terminando um curso de teologia Boa pergunta. é complicado, porque ele sonha em terminar o curso e pastorear. Agora, grande parte das pessoas não tem muita chamada, não tem uma chamada de Deus para ser pastor titular de uma igreja. Mas ele aprende no seminário que está pastores. Aí ele quer ser pastor. Olha, tem gente aí que são excelentes pregadores, são excelentes mestres e professores, mas eles querem ser pastor. Eu diria, isso lhe dá uma certa ansiedade. Ele deve se colocar nas mãos de Deus para que Deus possa fazer o que ele quer fazer da sua vida. Então, você vai encontrar pastor, então a pessoa vai e assume uma igreja, com pouco tempo, fica dizendo para todo mundo que a liderança da igreja é complicada. Complicada é ele. Você entende? Porque acha que o ministério pastoral é poder. Às vezes eu fico encantado com o poder que eu tenho na minha igreja. Mas eu não reivindico esse poder, não. Esse poder foi que me deram. Você entendeu? O pessoal... Não existe um pastor que eu entenda assim, que seja mais amado do que eu. Olha, a pessoa da minha igreja, eu engano todo mundo, só tem um amor comigo enorme, entendeu? E é um cuidado comigo. E quando eu completei, acho que eu não tinha nem completado 60 anos ainda, eu fui para batismo lá, para batismo eu tenho que subir lá uma escada, né? E ir para o batistério. Uma vez eu fui, não tinha nem 60 anos ainda, quando eu saí do batistério, tinham colocado assim, um rapaz
tinha colocado no caminho que eu ia passar, cheio de toalhas, de pano, de tapetes, sabe? Com medo que eu escorregasse. E eu fui descer, eu desci aquela escada sem problema, mas eu fui descer com a escadazinha lá, a escada, ele foi pegou na minha mão com medo que eu caísse. Eu não precisava daquilo, entende? Eu precisava sair mesmo, né? Eu agradeci, fiquei tão feliz, vendo o cuidado dele para comigo, né? Aí eu disse aquilo lá, né? Aí a pessoa disse, rapaz, você está pensando que o pastor é velho? Eu disse, não, rapaz, é que o pastor podia cair, está com os pés molhados. Então, filha, veja bem, esse cuidado pastoral, isso reflete de uma bênção muito interessante. Os problemas de uma igreja têm a ver com a vida pastoral. Agora, se uma pessoa tem uma rebeldiazinha lá, a pessoa fica lá se magoando, porque está contra mim, não sei o que mais. Eu quero saber quem está contra mim. Eu quero dizer assim, se Deus é por mim, quem será contra mim? Então, quem quiser ser contra mim, pode ser como quiser, que eu vou tratá-lo do mesmo jeito. Isso entendeu? Então, vejam bem, Deus não nos chamou para levarmos a coisa para o lado pessoal. Mas ele diz o seguinte, que não é contra a carne, contra o sangue, você luta. Então, quando eu vejo um pastor falando de liderança, eu digo, meu Deus do céu, que coisa mais torta está essa história desse camarada. Como é que o camarada fica dizendo que os líderes querem mandar nele? Não, ele quer mandar no líder. Porque o líder não quer mandar no pastor, não. O líder quer que o pastor o inspire, o motive para fazer aquilo que Deus quer que a igreja faça. Às vezes o pastor quer fazer o que ele quer fazer. Vejam bem, entra para a questão sempre espiritual. Se não tiver um bom relacionamento com Deus, vai ter problema. Qualquer um. Você já ouviu algum pastor pregando assim como eu? Está pregando e o povo olhando assim, dizendo, está pregando só carne. Está pregando só carne, não está sentindo a graça de Deus, nada que ele está dizendo. Você nunca passou por isso? Eu já fiz muita gente passar por isso. E eu já passei por isso também. A senhora entendeu? Então, é preciso que a gente entenda que para sucesso no Ministério Pastoral, para essas vitórias, essas questões todas, é preciso o nosso relacionamento com Deus. Essas 4 áreas, eu sou fã delas, né? Espiritual, emocional, física e social. Deixa eu dizer porque eu estou com 70 e alguma bota de força de ar. Né? Agora, todos os dias eu corro um mínimo de 8 quilômetros. Fisicamente. Isso me ajuda emocionalmente, me ajuda socialmente, me ajuda espiritualmente quando eu estou correndo. Dá para entender isso? Mas é assim. Então, eu corro todos os dias. Hoje mesmo eu corri. Né? Todos os dias, assim, eu acho que eu não corro no sábado, às vezes no domingo, mas o restante da semana, todo dia cedinho aí. Tem gente querendo falar comigo que eu chego na igreja às 8 horas, eu chego às 9 ou depois das 9, porque essa minha hora de cuidado físico, emocional, né? Essa é imprescindível, eu não posso abrir mão dela. Senão fica um velho barrigudo, bugento, o pessoal fica olhando assim, nosso pastor fala que deve ter disciplina, mas ele não tem disciplina nem na comida. E bichinho que come é pastor. Ok? Obrigado, filha. Ok, vamos então ouvir Vander Cleuson. Você tem uma pergunta para fazer específica? Vander Cleuson. Ok, vamos fazer o seguinte. Pastor, me veio à memória uma publicação que eu vi outro dia de acho que é uma doutora, e eu queria que o senhor falasse sobre a importância da longevidade no ministério. O senhor apresentou essa jovem quando bebê, ela cresceu, aprendeu os caminhos do Senhor dentro da igreja, o senhor deve ter batizado ela, e agora era doutora, né? O senhor tinha um nome bem carinhoso que o senhor chamava ela quando criança, e agora o senhor estava ali apresentando, de certa forma, um orgulho do ministério, né? De poder ter acompanhado essa trajetória de vida
desta jovem que agora era uma profissional importante e atuante na vida pública como cristã. Queria que o senhor falasse sobre a importância disso para a sua vida também e para uma ideia de ministério de longevidade. Eu entendo que ministério é vida. Por exemplo, em 5 anos, nenhum pastor vai fazer um ministério sólido. 5 anos você começa a pastorear. Agora, quando o indivíduo não quer se atualizar, a pessoa não quer estar evoluindo ou crescendo em algumas coisas, mudando algumas coisas dele, né? Aí ele não aguenta nem 5 anos. Quando chega com 2, 3 anos, depois de 1 ano e pouco, já começa a ter discussão com a igreja. Aí ele cria, não tem saúde relacional, aí cria opositores na igreja. Quando ele cria esse opositor na igreja, ele então fica sem ambiente, porque ele torna-se orgulhoso por causa do distanciamento da sua espiritualidade. Quando ele se torna orgulhoso, aí ele se afasta de Deus para pensar nele mesmo. E quando essas coisas acontecem, ele então tem que mudar de igreja. Então, a outra razão que faz com que as pessoas mudem de igreja é que ele tem um certo número de sermões para pregar. Quando termina aquilo lá, aquele tempo dele ali, aí ele começa a sentir dificuldades porque ficam repetindo a mesma coisa para as pessoas. Quando isso acontece, aí ele diz logo que Deus está chamando para outro lugar, mas nem sempre aparece um convite lá para outro lugar, né? Porque às vezes que eu recebo convite, eu recebia convite demais, assim porque o pessoal fica falando que a primeira igreja estava bem, não sei o que mais. Aí quando alguém queria um pastor, não, pastor daquela igreja lá do Maranhão, eu recebi muitos convites assim, né? Mas eu tenho um propósito. Você sabe que eu tenho gente aí que eu já batizei, eu que fiz casamento, batizei os camaradas, fiz o casamento deles, apresentei os filhos, batizei os filhos, casei os filhos e apresentei os netos. Isso eu tenho já esse monte. Né? Então, isso faz o quê? Faz com que uma igreja olhe para o pastor como sendo um modelo de vida que deve seguir. E eles criam esse amor e essa gratidão. Tem uma coisa que me deixa, às vezes, preocupado. Alguns desses irmãos, que foram crianças no tempo que eu estava na igreja já, tem tios, tem um até pai, pastor, mas quando foi casado, disse, não, o pastor Eliezer que faz meu casamento. Eu digo, rapaz, minha filha não faça isso. Meu pai, não, mas ele mesmo quer que o senhor faça. Eu digo, então, ele viu o tratamento do pai, viu? Qual é o pai que não quer fazer o casamento da filha, né? Ou dos filhos. Mas então ele chegou e essa moça chegou e eu tive que fazer o casamento dela. E tios, não sei o que mais, que são pastores, tem um monte, né? Então, quando você tem essa longevidade no ministério, a igreja lhe conhece. Olha aí como é que é o negócio. A igreja sabe quem você é. A igreja sabe dos seus pecados. A igreja conhece as suas virtudes. A igreja fica, com o tempo, conhecendo até o seu coração. Né? É evidente, pastor Anderson, que você, na segunda igreja, você hoje, você sempre foi bem, mas você hoje recebe muito mais o carinho da igreja do que recebia há 2, 3 anos. E você observa que essa coisa vem crescendo. Né? Que as crianças da igreja lhe veem como pai. Né? Que os adolescentes expressam a rebeldia para com a questão da vida, com o pastor, não deixa de ter rebeldia com ele, mas com respeito.
Você veja como é que é o negócio. Aí você se torna, de fato, pastor. Né? Você ainda é muito novo, o pessoal não chama você ainda assim, né? Mas lá na igreja, o pessoal já não me chama mais pastor, né? É pastor. Porque a igreja vê na figura do pastor o amor e o carinho de um pai que nem sempre eles têm, né? Nem sempre tem, né? Eu não sei se você sabe da história, né? O Celso, eu vou dizer o nome dele aqui, né? Não sei se você lembra do Celso. O Celso do exemplo. Ele é irmão de Cacá, né? Quando o Cacá era criança, ele ia com uma reca de meninos, os irmãos dele para a igreja, primeira igreja, eles vinham do Anjo da Guarda. E eles eram pobres, eles vinham a pé. Entende? Depois que se organizou a igreja lá do Anjo da Guarda, eles ficaram mais por lá e tal, aí tudo bem. Quando é um dia, aqui na igreja, faz uns 2 ou 3 anos, eu estou sentado no banco da frente, aí passa um menino, o tamanho de nada assim, correndo, sabe, assim. Aí eu digo, eita, rapaz, esse menino é irmão do Cacá. Aí quando o menino passou, lá veio o pai, né? O pai disse, ô, pastor Deus, o senhor se lembra de mim? Eu disse, rapaz, me lembro, agora me pergunta o seu nome, que eu não sei, mas você eu me lembro, sim. Quem é você? Você não é irmão do Cacá? Né? Aí ele disse, como é que o senhor me conheceu? Aí eu brinquei com ele, rapaz, tu passaste correndo aqui agorinha, porque é a mesma coisa. Rapaz, esse pessoal voltou todo aquele carinho, o Cacá tem todo esse carinho, esse amor comigo, sempre teve, não sabe? Respeito, etc., com os irmãos dele, os outros. Então, você saber que você é importante para vidas que foram crescendo em Cristo, olhando para você. Agora, isso traz uma responsabilidade enorme. Você sabe que eu não digo assim, olha, não olhe para a minha vida, não, olhe para a de Jesus. Aí, quando eu leio o seu livro, você manda eu ler, dizer o seguinte, que eu tenho que me portar de maneira que as pessoas olhem para mim e sigam Jesus. Pelo menos eu entendi no capítulo lá, que eu acho que você enfatiza muito isso, né? Olhar para o pastor, olhar para o líder, olhar para você e seguir o discipulador, porque sabe que seguindo aquele discipulador, ele vai chegar aos pés de Jesus. Então nós, os pastores, temos que entender. Eu respeito quem tem dons mais para a área da evangelização, área disso, aquilo, outro, tá? Mas quem quer ser pastor de ovelhas, que as ovelhas conheçam e ele conheça a ovelha, ele vai ter que esquecer um pouquinho suas próprias vaidades e se tornar um pastor com longevidade no ministério Amém. Pastoral. Né? Para mim, essa é a questão. Pastor, uma última pergunta, que nosso horário já está chegando, já até passou um pouco, mas como tem sido bom lhe ouvir, e creio que está sendo enriquecedor para a finalização da disciplina. Mas eu tenho uma pergunta, aproveitando um capítulo do livro do Dr. Irlan Pereira de Azevedo, De Pastor para Pastor, e ele tem um capítulo que tem o título Se eu começasse o meu ministério hoje, novamente, o que é que eu faria diferente ou até repetiria? E ele traz conselhos, caso ele começasse o seu ministério novamente, trazendo conselhos para jovens pastores, pessoas que estão iniciando também no ministério, e saber o que é que o senhor teria para nos dizer nesta última pergunta, caso o senhor já está com 42 anos de ministério, Deus tem lhe conduzido, mas se o senhor olhasse para trás e fosse recomeçar novamente o seu ministério, o que é que o senhor repetiria, o que é que o senhor reavaliaria em termos de postura e ação? O senhor poderia nos dizer? Eu jogaria todos os meus livros de teologia fora. Primeira coisa que eu faria. Porque tem pessoas que ficam pregando a teologia, aquilo que os outros pensam da Bíblia. A igreja não precisa de que se cite expoentes da teologia. Eu atiraria fora toda essa permita-me falar isso para um teólogo, até
Sei não, eu acho que você nunca mais me convida para fazer essa pergunta assim, nenhum dos seus alunos, né? Mas eu estudaria a Bíblia seguindo todos os preceitos, inclusive da teologia, mas eu não me prenderia à teologia em termos de ponto de vista de teólogo A, B, C ou D. Porque não é de expoentes teológicos que o Evangelho está precisando. O Evangelho precisa de pastores que vivam a palavra de Deus com a compreensão teológica sadia, saudável, e menos embrulhada. Ou às vezes eu escuto algumas discussões teológicas que eu estou pensando, eu estou imaginando, parece que eu estou diante do Supremo Tribunal Federal no Brasil. O pessoal está mais preocupado com a forma de dizer do que com o dizer. Mais preocupada com o invólucro do que com o conteúdo. Então, a gente fica seguindo... Eu fico irado. Você sabe o que é irado? Eu só não faço manifestar essa ira, mas eu fico irado quando diz, você é calvinista ou arminiano? Eu digo, a sua mãe. Porque isso não leva para lugar nenhum. Não lugar nenhum em termos de ministério. Nem Calvino, nem não sei o que mais, todos esses teólogos aí que querem fundar uma questão aí, interpretar a Bíblia da maneira dele, tanto é que eles entram em contradição. Né? Então, deve haver essa unanimidade. Então, querido, essa é a minha questão. Eu deixaria essas coisas. A outra coisa que eu deixaria, que eu já deixei em parte, é essa preocupação com a aceitação ou com elogios. Porque, às vezes, o elogio nos envaidece. E quando nós nos tornamos envaidecidos, nós deixamos de acreditar que o ministério pertence a Deus, e é Ele que nos conduz. Então, eu seguiria hoje essa linha, mas eu não praticaria mais aquele ministério do começo, que alguém me disse um dia, pastor, o senhor prega até bom, bonito assim, mas eu não entendo bem essa linguagem que o senhor fala, porque eu vinha com a influência de bons teólogos lá do seminário. Aí ficava citando, quando eu fico citando palavras gregas, não sei o que mais e tal. Deixa a palavra grega, aquilo lá a gente estuda para aprender a interpretar, a conhecer a palavra de Deus e dizer na linguagem do povo. Essa aqui é a questão. Então, quando a gente fica querendo esnobar conhecimento, aí deixa a espiritualidade vai embora. Pelo menos o pessoal não percebe isso. O pessoal se torna bons conhecedores intelectuais e fracos crentes espirituais. Ok? Ok, pastor. Muito obrigado. Quero agradecer em nome do seminário, também em nome das duas turmas, a sua presença, a sua disponibilidade. Sabemos da sua agenda também, mas a sua prontidão em atender os nossos pedidos, para poder compartilhar da sua experiência de caminhada ministerial. Creio tem sido bastante enriquecedor para todos que estão aqui participando, inclusive para mim também, poder lhe ouvir e ver da simplicidade, mas da profundidade de uma vida aos pés do Senhor. E como Deus abençoa, Deus conduz e usa para a glória dele. Então, quero lhe agradecer, tá certo? E saiba que seguiremos orando, todos aqui também, convoco, orando pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério. E aproveitar, eu gostaria de pedir para o senhor orar por nós, orar pelos alunos que estão concluindo o curso no final do ano, que Deus possa abençoar as suas famílias, o ministério de cada um deles, da maneira como Deus os tem chamado, certo? Nós gostaríamos de ser abençoados pelo irmão também, neste momento, para a gente encerrar a nossa aula. Deixa eu só agradecer ao pastor Anderson pela confiança e também dizer que, na verdade, para mim é um privilégio poder compartilhar essas questões. Algumas pessoas aí que eu vi que já fizeram alguma manifestação escrita aí, eu digo, até esses aqui agora eu já consegui enganar, né? Com as pessoas achando que é edificante realmente. Então, eu quero dizer o seguinte, nós temos a grata satisfação. E você sabe que você não me pede nada, né? Você me ordena
Você me ordena e eu cumpro, né? Como dizia um velho amigo nosso, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, eu quero dizer que eu estou sempre pronto a obedecer às suas ordens. E vamos orar, então. Pai, mas nós agradecemos também pelo Senhor nos ter considerado fiéis para seguirmos o ministério do Senhor. A questão de eu seguir o Senhor no ministério pastoral, Pai, eu tenho certeza que não foi uma questão de minha vontade própria, mas foi de uma decisão do Senhor. E eu quero obedecer ao Senhor até quando o Senhor assim me permitir. Portanto, Pai querido, nós queremos pedir pelo pastor Anderson, pelo seminário, queremos pedir pela família do pastor Anderson, por Cineuza e suas filhinhas. Nós queremos pedir a Deus por cada aluno que hoje eu tive o privilégio de conhecer. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, possa continuar abençoando o seminário, cada aluno, Deus. E aos concluintes, eu pediria, Pai, que o Senhor lhes desse paciência e fé, para que no momento certo eles possam ouvir a indicação do Senhor para onde eles devem ir. Que seja a indicação do Senhor, somente do Senhor. E Deus pode usar quem Ele desejar. Mas nós rogamos que esses teus filhos sigam a orientação que vem do alto. E pedimos que o Senhor nos dê capacidade mais e mais de amar ao próximo e amar a nós mesmos, porque isso é o mandamento do Senhor que por obediência nós fazemos. Nós amamos primeiro o Senhor e depois o Senhor. Nós, com o amor do Senhor, nós queremos amar a todos com os quais nós venhamos nos relacionar. Que haja graça e paz em nossa vida. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.